a Deus pelo privilégio de ter um dia a mais para lembrar que Jesus Cristo vive. Como é bom saber isso, né? Eu tenho ouvido um pastor que gosta muito de colecionar placas de, não sei qual é o nome que vai dar isso, né? Mas aquelas placas que se coloca no túmulo de quem morreu, né? E ele faz coleção, e tem muitas placas engraçadas até, né? Aquela senhora que colocou, dizendo aqui já meu marido, fulano de tal, em paz, até que eu chegue, né? E tem outras tão engraçadas, mas um dia perguntaram para ele: o que você gostaria de ouvir no dia do teu enterro, né? No dia do teu enterro. E ele falou: bom, eu quero perguntar para vocês o que vocês gostariam de ouvir no dia do seu enterro. E um falou assim: eu gostaria de ouvir que eu fui um bom pai. O outro gostaria de ouvir que foi um bom tio, marido, avô, etc. E perguntar para ele: bom, então agora responda você. Gostaria de ouvir no dia do teu enterro? Eu gostaria de ouvir todos dizerem assim, muito assustados: ele ressuscitou, ele está vivo, né? Então eu fico pensando a alegria da Maria, das vidas que foram ver Jesus, e de repente Jesus ouviu isso. Ele vive, né? Ele vive. Como é bom saber que nós temos um Redentor que está vivo, né? Eu posso ter esperança em quem está vivo, quem está vivo. Sabe por que nós temos problemas? Porque nós estamos vivos. Se você coloca uma tonelada em cima do morto, ele não sente nada. É por isso que quem não tem Jesus não sente o peso do pecado, está morto. Mas quando nós reconhecemos que Ele vive em nós, cada vez que se aproxima esse perigo do pecado, aquele que está de pé, cuide-se, não caia. Mas se cair, lembre-se que tem um advogado, que é Jesus Cristo. E essa lembrança é imediata, é só você. Ninguém esquece que ao comprar alguma coisa tem que ter o dinheiro, né? Você automaticamente, quanto é, já põe a mão no bolso. Se você tem algum problema, você não esqueça que temos um advogado. E esse advogado está vivo e não cobra nada, porque já pagou o preço. Eu quero louvar a Deus pelo dia de hoje, poder compartilhar mais uma vez da palavra dele. Está lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3. Ele faz algumas colocações que eu gostaria que pudéssemos meditar nelas e agradecer a Deus por isso. 2 Coríntios, capítulo 3, os versículos 9, 10 e 11. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu vou pedir para o César se levantar e orar. Senhor, estamos aqui para a tua presença, Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe nossas vidas, a tua palavra. Enche-nos, Pai, com a palavra, enche-nos, Senhor Deus. Transforma, a palavra de hoje, transformadora. Amém. Precisamos estar cheias de Santo Cristo, em nome de Jesus. Amém. Abençoe o pastor Hélio, Senhor, que ele possa trazer do teu trono, da tua palavra para nós, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas a palavra fala que Paulo mencionou que as coisas podem ser transitórias. Eu sei que hoje, mesmo sendo um dia que comemoramos, celebramos e aceitamos essa verdade que Jesus vive, Ele da sepultura ressurgiu. Irmãos, as coisas transitórias significam, elas passam, é transitório.
Talvez hoje alguém aqui esteja passando o tempo da noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria Vem. Todos creem nisso? Amém. Então, saiba que a noite é transitória, ela passa, é uma fase de transição. Quando Jesus mandou que fosse lida, que fosse explicada, que fosse, né, de certa forma colocada diante de uma igreja chamada Esmirna, né, aquela carta em que ele diz assim: olha, vocês vão ser tentados pelo diabo, vocês vão ser presos, durante 10 dias vocês vão sofrer, mas, aí tem uma vírgula, eu gosto dessas vírgulas, ser fiel até a morte. Só isso. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, muitas vezes nós sabemos que vamos passar por problemas, sabemos que vamos ter essa fase de transição, mas não acreditamos no alvo, não acreditamos no prêmio. Jesus Cristo, ele foi sacrificado, diz a palavra, antes da fundação do mundo. Quanto tempo demorou? Eu não sei, para que de repente aparecesse a criatura no mundo. Deus sabia que Adão ia pecar? Eu não posso discutir isso, mas eu posso confirmar que Jesus sabia que Judas ia trair, que Judas ia errar. Será que Deus conhece a sua vida agora? Conhece e sabe muito bem quais são as fases que você está passando. O pecado, segundo a palavra, é errar o alvo. O alvo era obedecer. O homem desobedeceu, errou o alvo, pecou. Jesus Cristo, ele pega, vem. Irmãos, eu fico imaginando o Senhor esperando a sua hora de vir. Diz a palavra que foi da parte de Deus uma promessa: da mulher nascerá alguém que vai pisar a tua cabeça. Jesus Cristo veio. A Bíblia fala que quando ele veio, ele nasceu, a época social, a época cultural, a gente pode ter noções aqui por livros e pela palavra, mas Jesus teve que esperar a fase de transição dele, de quando nasceu, sabendo que era filho de Deus, até o dia que ele haveria de ser crucificado. Jesus passou 33 anos, eu creio, sabendo que veio para morrer numa cruz. Eu não sei quanto tempo você leva para se alegrar no meio da tribulação, sabendo que ela vai ter fim. Eu fico imaginando Jesus olhando para todas as situações. Jesus poderia ter morrido com 12 anos. Como seria muito mais assim, segundo as emoções que são trazidas, né, em jogo nos filmes, para mexer com as emoções das pessoas, muito mais seria emocionante que uma criança de 12 anos sendo crucificada, apanhar do jeito que ele apanhou, colocando uma coroa de espinhos e dando uma canada, diz a palavra, né, pegando um pedaço de pau e batendo na sua cabeça, cuspindo no seu rosto, blasfemando, colocando ele assim diante de todo o povo como um espetáculo, e Jesus sabendo que aquilo lá era passageiro. Mas nós temos essa fase de transição na nossa vida, muitas vezes, como um período que nós caímos. Aquele que está de pé, cuide-se, não cai. E o que está caindo? Lembre-se de que tem um advogado. E muitas pessoas não querem lembrar, quer ficar caído. Eu louvo ao Senhor porque Ele, além de ressuscitar, Ele se manifestou para levantar esse povo para essa fase de transição, que era em que, vendo Jesus como Messias, o Senhor, o Salvador prometido, depois morto, sepultado, e de repente acabou tudo. A noite não vai acabar nunca. De repente Jesus aparece e renova aquela alegria, dizendo: olha, foi transitório. Mas parece que aqueles 3 dias foram mais difíceis para alguns do que aqueles anos que andaram com Jesus. 3 dias parece que foram mais terríveis do que aqueles 3 anos que andaram com Jesus. Irmãos, nós, segundo aqui foi passado o filme, né, avião é uma coisa boa, né, para encurtar distâncias. Mas tem um detalhe, né, quando você voa, se tiver problema, né, a oficina está aqui embaixo, né, não está lá em cima. Então nós procuramos maneiras de viajar fácil, de andar fácil.
E não existe melhor maneira de viajar seguro do que andando. Jesus e todos subiam para Jerusalém, ninguém descia para Jerusalém. Jerusalém fica a 2000 e tantos pés de altura, ninguém desce para Jerusalém, todos sobem para Jerusalém. E a melhor colocação que eu posso dar e segurança que eu posso dar em viajar a pé é que você tem vários momentos de sentar e descansar, né? E viagem de avião não dá para descansar, né, meu irmão? Mas você vai com um alvo. É terrível quando você pega um avião e não sabe para onde ele vai. Você tem um destino antes de começar a viagem. Ninguém compra uma passagem para ir para não sei aonde e entra no avião não sabendo quanto tempo vai demorar. Você sabe desde o princípio qual é o seu fim. Então essa fase de transição para uns é difícil. Tem gente que não gosta de viajar, tem uns que se alegram. Eu costumo dizer, se você vai fazer uma viagem alegre, feliz, vá bem devagarinho, porque a alegria vai demorar mais. Se você vai fazer uma viagem para o dentista, para o médico, para uma operação, vai rápido, porque essa transição vai acabar logo. Fase de transição, irmãos, eu quero te pedir em nome de Jesus que você não perca o alvo na tua fase de transição. Jesus não perdeu o alvo, ele veio e cumpriu toda a vontade do Pai, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia ser condenado, sabendo que ia ser julgado injustamente, sabendo que ia morrer por todos que não merecemos, sabendo que ninguém ia ficar do lado dele, sabendo de todas as coisas que de repente estariam até uns duvidando, sabendo que teria que provar que ele era o Cordeiro de Deus. Quantas coisas como homem, que ele era 100% homem, puderam passar na sua mente dizendo: será que isso vai acabar ou não? Será que vai dar certo ou não? Será que o Pai vai cumprir ou não? Será? Esse será na nossa vida. Abacuque não teve esse problema do será. Ele falou: ainda que o produto da oliveira minta, não haja vaca no curral, não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele sabia que ia ser salvo, ele sabia o alvo. Irmãos, eu vejo uma coisa, que nessas fases de transição nós enfrentamos de muitas maneiras. Eu posso olhar aqui o Isaac, Nenezinho, eu olho para o Kelso, já moção, e olho para o Kevin, olho lá para o Verninho. São fases, né? Os filhos do pastor, de nenê para criança, tudo bem, mas de repente de adolescente para jovem, já aquela fase de transição, você começa a ouvir eles falarem assim: papai, eu quero, e começa aquela voz mudando, assim, você não sabe. Você fala assim: filho, vem aqui, ele sai atropelando cadeira, né? É a fase da adolescência para a juventude, ele fica assim meio com a coordenação motora difícil, aí depois ele é jovem. Quando começa a passar muito tempo de jovem, ele deixa de ser chamado jovem, ele começa a ser chamado de solteiro. Aí tem a fase de transição do solteiro para casado, que uns demoram nessa fase de transição, né? Mas tem que sair de um e entrar no outro. Ninguém pode viver como casado solteiro, e nem solteiro como casado. São fases de transição. Depois entra a fase de apenas casado para ser pai, para ser mãe, depois para ser avó. Esse choro está durando muita noite, né? Sim, até que a alegria vem pela manhã. Não, eu comecei a perceber que se na nossa fase de transição você não pensar no que é transitório, como disse Paulo, mas na glória que existe para aquilo que é permanente, você vive como Paulo diz: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vitória já está comigo. Essa coroa já vive em mim. Onde eu casei, tem lá na igreja, o pastor Abraão sabe, lá no fundo da igreja está escrito aqui: pela coroa real do sol. Que coroa é essa? Não é aquela velha que te espera na esquina. Coroa é, senão aquela promessa de Deus colocada na tua mão, colocada na tua vida. E a Bíblia fala assim: cuide daquilo que você tem,
para que ninguém tome a tua coroa. Cuida daquilo que tens. O que é que o Senhor nos tem dado, senão a promessa de que o alvo, nós vamos atingir o alvo, que é fiel àquele que prometeu. Mas nessa fase, muitos, diz a palavra, se desviam. Nessa fase de transição, eles vão para o outro lado. Muitos não querem esta fase maior e principal de transição na vida. Houve um tempo, amados, que eu dirigia a minha própria vida. Mas era tão fácil, era tão bom, parecia tão lucrativo. Eu fazia o que eu queria, eu ia para onde eu queria, eu ia e comprava o que eu queria, eu vendia e dava o que eu queria, e depois, vocês estão pensando que depois eu casei, né? Não, não é isso não, que eu estou falando. Eu queria, né, ser dono da minha vida, mas entrou alguém que começou a gerenciar a minha vida e acabou com o meu próprio gerenciamento. Eu tive que passar a direção da minha vida para Jesus. Eu não sei se vocês já, os adolescentes ou os mais idosos, passaram por essa experiência de dirigir o carro e de repente ou você está dirigindo mal, ou você não sabe dirigir devagar, está fazendo loucuras, e seu pai chega e fala assim: chega para lá, deixa que eu dirijo daqui para frente, deixa que eu agora vou dirigir. Amados, não há melhor maneira de resolver problemas da direção da sua vida, não há melhor solução e decisão do que passar a direção da tua vida para Jesus. Não há melhor fase de transição para acabar do que a fase da transição do eu sei, eu posso, eu entendo, chá comigo. A melhor decisão é: Senhor, a tua palavra é a verdade. A melhor fase de transição que eu posso dizer da minha vida foi reconhecer que sem Jesus nada posso fazer. Irmãos, e essa fase de transição para muitas vidas ainda não acabou. E desde o princípio Jesus, Ele vem e anuncia que Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da nossa direção, o Senhor do alvo. Só que Ele permite que muitos experimentem se perder no caminho. Quantos de nós, não todos, perdidos no caminho? Por que estávamos perdidos? Você só é perdido no caminho quando você não sabe para onde vai. Se você sabe que você está indo em direção ao alvo, você não tem problema nenhum na tua fase de transição. Irmãos, Mateus 24:3 diz assim: aquele que permanece até o fim recebe do Senhor o galardão. Permanecer, a constância, a direção sem mudança. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque quando for provado, ele vai receber a coroa da glória. Para ler somente o que Jesus passou parece fácil, né? Bom, ele ia ressuscitar. Nós já sabemos o fim da história. Mas imagine se você só sabe o fim da história dos outros e não sabe o fim da tua história. Qual que é? Eu louvo a Deus porque quando Jesus ressuscitou, Ele falou assim: comigo vocês podem morrer, mas comigo vocês vão ressuscitar. Se eu morri pelo teu pecado, você não tem motivo nenhum para pagar o teu pecado. Irmãos, eu fico vendo que quando Ele fala que as coisas que são transitórias acabam, é porque Ele foi o único que pôde dizer que era permanente. Ele foi o único que pôde dizer: eu sou, foi, é e sempre será. O que é permanente é que deve ficar conosco. Permanente como é a direção em que uma flecha vai. Irmãos, eu vejo assim que se você está fazendo essa sua viagem, procure andar com alguém que seja igual ou maior do que você. Se não, viaje sozinho. Como é duro você pedir ajuda para alguém numa fase de transição difícil e é menor do que você. Quantos estão pedindo ajuda, buscando, como foi a oração da Silvia, confiando em carros e cavalos, mas não fazendo menção no nome do nosso Deus? Quantos voltando para o Egito, descendo para o Egito, buscando salvação, sendo que a salvação vem do norte, vem do Senhor? Estão desnorteados. Eu quero louvar a Deus, amados, porque o Senhor hoje nos toma
por causa dessa promessa e dessa prova da ressurreição, como flechas na mão do valente. O que significa? Ele te colocou na aljava dele, ele pega a tua vida e joga você para o alvo. Sabe por que a flecha atinge o alvo? Porque ela não muda de curso. A constância da flecha é que faz ela atingir o alvo. Se o Senhor tem um plano na tua vida, amado, a flecha passa por cima de tantas coisas, ela atravessa tantas coisas, porque ela foi jogada para atingir um alvo. O Senhor não pegou a tua vida e jogou ao caso nesse mundo. O Senhor não te trouxe ao mundo por qualquer outro motivo. O Senhor tem um plano na tua vida. Assim como Ele cumpriu um plano, Deus, na vida do seu filho, Ele tem um plano para cumprir na tua vida. Se nós cremos que Jesus Cristo vive, qual é essa nossa atitude na fase de transição até entrarmos na Jerusalém celestial? Como estamos vivendo esse período de transição entre o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus e Jesus falou assim: agora eu tenho plano pela tua vida, para a tua vida. Ele passou 33 anos, eu não sei qual é o tempo da minha vida na terra, mas eu sei de uma coisa, que se Ele me colocou no arco da sua vontade e me enviou, tem lá um projeto ID, né? Que ID é esse? Sem desviar o alvo, né, meu irmão? Desviou do alvo, não atinge. Se não tiver o arco na mão do Senhor e a flecha não for preparada pelo Senhor, nós vamos acabar provando as flechas do inimigo, que são inflamadas. Mas existe o escudo do Senhor para combater as flechas do inimigo. O sangue de Jesus apaga com o poder das flechas do inimigo. Então, amados, vamos deixar o que é transitório e pela fé crer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Mas não tem tanta mensagem além dessa verdade que é essa morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele teve um alvo para a nossa vida, teve um alvo para toda a humanidade. Ele não encontrou ninguém igual e ninguém maior. Ele veio sozinho. E na hora da decisão da tua vida e na hora da tua posição, você não vai encontrar ninguém. É você e o Senhor. E eu quero louvar a Deus por aqueles que já colocaram a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, tem esse hino que muitos cantam como se fosse Josué cantando, né? Mas viver é difícil. Haja o que houver, a que preço for, em minha casa serviremos ao Senhor. Será que se o Senhor colocasse o alvo hoje diante de você, dizendo como Ele falou para Paulo: eu vou te mostrar tudo que você tem que passar por amor ao meu nome, para chegar lá e transmitir algum dom ou ganhar alguma alma, talvez uma só. Nós queremos ganhar muitas almas, nós queremos um alvo grande, nós queremos algo que seja grandioso, mas se o Senhor tem um propósito na tua vida, seja qual for, o tamanho que for, Ele é divino e o Senhor não erra o alvo. Eu quero dizer, se você tem Jesus, se temos Jesus, nós vamos atingir o alvo da vontade de Deus. Amém. Essa fase de transição da tua vida, seja ela entendida pelo teu próprio ser, pelo teu próprio espírito, que o Senhor tem um tempo, porque à noite o choro passa, mas a alegria vem pela manhã. Amém. E eu fiquei pensando hoje o dia inteiro sobre a alegria das vidas que de repente viram Pedro orando para que ele fosse liberto. Ele foi, bateu na porta, a menina abriu, viu que era ele, fechou, falou: é um fantasma. Tanta alegria, não perceberam quando Jesus apareceu entre o povo dizendo: paz, aqui sou eu. Eles de tanta alegria não acreditaram. Eu vejo filminhos aí que passam, né? Criança que chega no Natal lá, ganha o seu presente, tanta alegria, sai correndo, e nem acredita que ganhou. É verdade. É muito para a nossa alegria saber que Jesus Cristo morreu no meu lugar e que Ele está vivo e que de repente eu vou encontrar com Ele nos céus e ser visto como Ele me vê hoje, face a face com Jesus. Então, amados, esse tempo é transitório. O avião tem um determinado capacidade, né? Uma determinada quantidade de litros de gasolina para sair de um lugar e chegar no outro. O Senhor te deu a capacidade, Ele te abasteceu com o que nós precisamos para começar e terminar. E dizer: combati um bom combate, terminei a carreira. E guardei a fé. Amém. Então que ninguém tome essa tua coluna, que ninguém tome essa tua certeza,
de que é transitório. E se isso que é transitório vai para a glória, é para a glória de Deus, quanto mais não será glorioso aquilo que é permanente. Então, amados, segure firme essa coroa que o Senhor te deu. Segure firme. Eu falei para o irmão outro dia assim: quando a oportunidade chegar, pegue pela barba, porque pelas costas ela pode ser careca, você não tem onde mais segurar. Mas pegue firme as oportunidades que o Senhor te der. E hoje Ele te dá uma, mais uma vez te dando. Tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que é transitório vai ser para a glória, é o testemunho. Muito mais será para a glória aquilo que permanece para sempre. E se você confia no Senhor, você é como um monte de Sião, diz o Salmo, que não se abala e permanece para sempre. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus, porque Ele vai voltar. Jesus vai voltar, né, João? João voltou, João? Glória a Deus. Alegria de uns e alegria de outros. Essa eu peguei. Então, irmãos, eu quero dizer que a volta de Jesus vai ser para a alegria de uns e vai ser para o problema de outros, porque não sabem quando Ele voltará, não sabem quando Ele vai chegar, não sabem quando Ele vai abrir a porta. Fiquei sabendo ontem que um senhor que lidava com o dinheiro de uma companhia, trabalhando já há mais de 10, 15 anos na companhia, um dia ele pegou lá um valor muito ínfimo e depois falou: amanhã eu substituo esse dinheiro. Mas naquele dia veio inspeção na companhia. Muitos estão dizendo assim: meu avô morreu com 70, uma semana antes ele se entregou, eu vou esperar fazer 69. Tem muitos esperando o Senhor voltar à meia-noite, e alguém pode adiantar o teu relógio. Muitos esperando chegar o momento de uma aflição tal que você queira morrer de vitimismo. Que o Senhor elimine esse espírito na tua vida em nome de Jesus. Porque o vítima, a vítima, o vitimismo é aquele que gosta da fase de transição ficar no vale e na morte. Mas Davi sabia que ia passar e sabia que ia sair. E ele falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém. O Senhor é vivo. E Ele vive e permanece para sempre. Fecha os teus olhos e coloque diante do Senhor a tua vida, crendo que o Senhor tem colocado uma promessa, dizendo: ser fiel, e tem dado um tempo até a morte. Esse tempo que temos ainda na terra. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor foi fiel em tudo. Não foi encontrado pecado. Os animais passavam por inspeção antes de serem sacrificados. O Senhor foi inspecionado, o Senhor foi inquirido, o Senhor foi julgado, o Senhor foi observado, e não acharam pecado nenhum no Senhor. O Cordeiro de Deus limpo, imaculado, não como animais que só tinham sangue, mas o Senhor, além de sangue, teve vida, e o sangue sem pecado. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor não derramou pouco, o Senhor derramou todo o teu sangue. Senhor, obrigado porque o Senhor tomou o meu lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor conheceu a sepultura. O Senhor conheceu o abandono do Pai. O Senhor conheceu o peso do pecado, não só meu, mas de toda a humanidade. Mas eu te louvo, Jesus, porque o Senhor confiava na justiça do Pai. E a justiça do Pai o ressuscitou dos mortos. Tornou-se a primícia. Quero te louvar, Jesus, porque o Senhor hoje vive, enviou o teu Espírito Santo para nos ajudar. O Senhor nos enviou essa ajuda maravilhosa para que nós não desviássemos do alvo. E eu te agradeço, ó Pai, porque estamos nas tuas mãos. Amado, passará céus e terra, mas a tua palavra não passará. E essa tua palavra seja alimento para as almas, Senhor, para que possam ter força, sabedoria, unção, direção,
para muitas fases de transição na sua vida, principalmente essa que nós temos, ó Pai, aqui ainda na terra, não em lamentação, mas crendo que o Senhor tem um plano para cada criatura, e nós sabemos que no plano que o Senhor tem para cada um de nós, envolve, Senhor, em primeiro lugar, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, no nosso viver, no nosso agir e no nosso pensar, possamos testemunhar que sabemos para onde nós estamos indo. Sabemos de onde viemos, mas sabemos para nós, para onde estamos indo, porque para nós foi colocado um alvo. Eu quero te louvar, Jesus, porque até aqui o Senhor nos acompanha. Amém. O Senhor nos tem tomado pela mão e tem dito: não temas e eu te ajudo. Aleluia. Senhor amado, o Senhor não nos suscitou só para dizer que houve poder no Pai e que o Senhor agora subiu aos céus e deixou mais uma vez o teu povo sozinho na terra. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor enviou ajuda para nós. O Senhor disse: não vos deixarei sós. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias até a consumação. Eu quero te pedir, Senhor amado, que o Senhor possa, na tua volta, achar cada um aqui fiel. Senhor, achar todos, Senhor, fiéis às tuas promessas. E eu quero te louvar, ó Pai amado, porque o Senhor um dia voltará. O Senhor não mente. E eu quero te louvar porque podemos estar preparados desde já, dizendo: Senhor, isso passa, porque eu anseio aquele dia em que contigo estarei eternamente com o Pai. Senhor, que alvo maravilhoso é esse? Que coroa maravilhosa é essa que receberá aquele que for fiel até a morte? Se alguém aqui, ó Pai, está passando por uma fase difícil na sua vida, porque essa enfadonha ocupação, diz a tua palavra, ocupação do homem que é levantar e sair para o trabalho, voltar, se o nosso corpo cada dia perece, cada dia que passamos se aproxima mais aquele dia da morte física, mas eu te louvo porque é um dia menos até Jesus voltar. O nosso espírito, Senhor, revive, reanima, porque teremos um corpo incorruptível. Senhor amado, eu quero te pedir que esse tempo que nos resta possa dar glórias a teu nome. Esse tempo transitório possa ser levado, Senhor, nos teus registros como um momento de fidelidade às tuas promessas, de confiança que o Senhor é por nós e nada pode ser contra nós. Aleluia. Na confiança de saber que, como filhos de Deus, devemos ser guiados pelo teu Espírito. Sabemos, ó Pai, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. Senhor, obrigado, Pai amado, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam, porque o Senhor é o nosso pastor. Amém. Senhor, abençoa o teu povo, que seja uma semana, Senhor, de alegria, de vitória, de paz. Podemos saber, ó Pai, não somente que virá um próximo domingo, mas que virá um dia em que Jesus nos levará com Ele nos ares e nos haverá apresentar como a noiva do Cordeiro. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai amado, pelos dias de vida que o Senhor nos tem dado, e que possam ser esses dias, anos, conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Assim, ó Pai, fortalece o cansado, cura o enfermo, abre os olhos, Senhor, daqueles que estão cegos para as tuas promessas e a tua vontade. Desperta aquele que dorme, seja esclarecido, que possa ele receber ou ela receber a direção da tua vontade. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai amado, porque o Senhor nos desperta, Senhor, muitas vezes pela madrugada, dizendo: não temas que eu estou contigo. Senhor, que não haja só um sono do desespero, mas um sono do descanso, Senhor, em saber que se o nosso caminho está nas tuas mãos, podemos confiar no Senhor, porque no mais Ele tudo fará. Supra as necessidades, Senhor, dos lares, abençoa relacionamentos, marido, esposa, filhos. Abençoa, Senhor amado, a meditação de cada manhã. Abençoa, Senhor, o enfrentar de cada dificuldade, Senhor. Que possa, Senhor, com ousadia dizer: o Senhor é o que me tem sustentado. Posso dizer com ousadia: o Senhor é aquele que me ajuda. Posso dizer com ousadia: mesmo que se o Senhor não me livrar, também não me ajoelharei diante dos deuses de Baal. Senhor, também possamos, Senhor, saber que se o Senhor nos leva a
cova, o Senhor nos livra da boca do leão. Senhor, em tudo, possamos saber que se somos provados, devemos ser aprovados. Em nome de Jesus, fortaleça cada vida, Senhor. Não só estarmos alegres pela tua ressurreição, mas vivermos a tua vida. Amém. Sabendo que na tua morte é que veio a nossa vida. Aleluia. Possamos dar valor, fazer valer essa nossa confiança de que Jesus Cristo habita em nós. Amém. E se há algum coração que ainda não abriu a sua porta, alguma mente, algum que esteja vivendo o tempo que nunca tentou Jesus, como aquele que pode estar junto na caminhada, que nessa noite, Senhor, possa dar lugar a Jesus. Amém. Se aquela hospedaria soubesse que era Jesus em Maria, teria aberto a sua porta. Se soubessem que era Jesus ali andando com eles para Emaús, estariam felizes desde o princípio. Se soubesse Maria que aquele não era o jardineiro, era o Senhor. Se soubessem que era Jesus que estava ali andando nas águas. Senhor amado, quero te pedir que todos aqui reconheçam o Senhor em toda a sua caminhada. Amém. Porque é só o Senhor quem endireita as nossas É vidas. verdade. Assim, ó Pai, o fraco não se mostre frouxo na hora da angústia. A força será pequena. Mas antes possamos dizer que a nossa força é o Senhor. Amém. E tudo podemos em Cristo, que Aleluia. nos fortalece. Senhor, livra-nos de todo medo, todo receio, porque fiel é aquele que tem prometido. E eu te agradeço, ó Pai, por cada vida aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Amém. também invocamos a tua bênção, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o rosto sobre a tua vida. Que todos hoje possam olhar para o rosto, a face do Senhor, não para as mãos do Senhor. Lá está aquilo que precisamos, mas tem que estar aquilo que o Senhor precisa, que é o teu caminho. Senhor, tudo aquilo que pudermos olhar na tua face, podemos ser guiados pelo teu olhar, como diz a tua palavra, possa resplandecer a tua face sobre nós. Amém. Que possamos usufruir daquilo que sempre estamos pedindo e recebendo, a tua paz. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.